A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui em mais um momento Adora que Melhora. Essa mensagem é aqui de todos os sábados que eu sei que o Senhor tem falado aos corações para a honra e glória dele. E hoje ele nos deu um tema que diz assim: não ficará pela metade. Fica aí e ouça o que o Senhor tem a falar ao teu coração. Nós vamos estar meditando no livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 8. É um pouco grande a leitura que iremos fazer, mas eu queria que vocês ouvissem com carinho e com muita atenção, porque é lindo aqui essa palavra, ela é linda. O versículo 3 diz o seguinte: dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Versículo 5. Pela nossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, irmãos, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Versículo 7. Como tinha por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, vejam bem, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Oh, glória! Versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades de todos vós que eu tenho, e a afeição de Jesus Cristo. Versículo 9. E peço isto, que o nosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Amém, Jesus. Que carta linda. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, que era uma comunidade que ele mesmo havia ajudado a fundar. Foi a primeira igreja que Paulo ajudou a fundar. Essa igreja, ela era fiel e generosa. E esta carta é uma das epístolas mais inspiradoras escritas pelo apóstolo Paulo. Quando ela foi escrita, Paulo, veja bem, estava preso. Mas nela, Paulo expressa a alegria que sentia ao lembrar deles, a gratidão pelo apoio, pela parceria dos Filipos a ele, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins na proclamação do Evangelho, como podemos ler no versículo 7. E também expressa a esperança e o desejo que eles crescessem em ciência e conhecimento de Cristo. E Paulo ainda os encoraja a permanecerem firmes na fé. Glória a Deus. Ele mostra o seu respeito, o seu cuidado espiritual e a verdadeira comunhão com a igreja de Filipos. E mesmo estando preso, Paulo ele foi exemplo de como Deus transforma, meus irmãos, circunstâncias adversas em oportunidade de testemunho, incentivando os Filipos a permanecerem firmes e unidos, mesmo diante de oposição, lembrando que o nosso sofrimento por Cristo é também um privilégio. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Pois a nossa vida cristã, meus irmãos, ela é sustentada pela fé em Deus, pela comunhão entre os irmãos e pela esperança na eternidade. Aleluia. E Paulo, ele nos ensina que a nossa intercessão pelas pessoas deve ser movida por amor e gratidão, e não apenas por obrigação ou interesse. Seguindo o exemplo de Paulo, devemos desenvolver diariamente a gratidão a Deus pelas pessoas que Ele coloca em nosso caminho.
E orar não apenas para que elas sejam abençoadas, mas também pelo fortalecimento e crescimento espiritual delas. Ao invés de reclamar, irmãos, de murmurar, de dar ouvido a fofocas, de criticar, nós devemos interceder pelas pessoas, agradecer e reconhecer o valor das pessoas que caminham conosco na fé. O versículo 6, esse versículo, irmãos, eu quero que vocês guardem no coração de vocês a vida toda. Pois, como está escrito, diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tenha convicção que a obra iniciada por Cristo na sua vida, irmão, não ficará pela metade. Não vai ficar pela metade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque foi Deus que iniciou essa obra. Porque essa obra, ela é boa e está alinhada com o propósito de Deus. E o processo pode ser longo ou dolorido, mas só terminará, meus irmãos, quando Jesus Cristo vier nos buscar. Então nós precisamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor, escolhendo amar mais, interceder mais pelas pessoas, ajudar mais uns aos outros, fazer o bem. Aleluia. Escolham, irmãos, não apenas ouvir conversas que vai nos afastar de Cristo, nos entristecendo, nos afastando de pessoas, pois precisamos entender que todos nós temos que orar, pedindo a Deus que construa em nós um caráter moldado à imagem de Cristo, porque só Ele é perfeito. Então, eu deixo ao teu coração que se você está enfrentando desafios espirituais, guerras, oposições, dúvidas ou momentos de fraqueza, saiba, irmãos, que Deus é o autor da nossa fé. Lembre-se que Ele quem começou a obra e que na caminhada Deus nos sustentará, nos fortalecerá até que a obra esteja completa. Coloca isso no seu coração. Você não está caminhando sozinho e nem sozinha. Você está caminhando com Cristo. E o novo traz medo, algumas circunstâncias nos traz medo. Só que ao sentir medo de não perseverar, de não suportar as lutas, lembre-se também que Deus é contigo, que Deus tem te sustentado. Aleluia. Que Deus nos chamou, que foi Deus que nos escolheu e que Ele é fiel para nos sustentar, segurando a nossa mão até o fim. E quando nós achamos que nós não somos capazes de alguma coisa, Deus nos dará a vitória. Pode vir o que vier, meu irmão. Pode vir pessoas para tentar nos desmotivar, nos difamar, para nos fazer desistir. Mas nessa hora, lembre-se, Deus está com você. Oh, glória! Em todo momento, Deus estará comigo e estará contigo. E a bênção do Senhor estará sobre nós se nós formos fiéis e obedientes ao Senhor. Então tenha coragem. Pois quando a bênção do Senhor está sobre nós, tudo, meus irmãos, é tudo que nós formos fazer vai prosperar. Você vai prosperar em tudo que você colocar a tua mão, em nome de Jesus. Eu creio. Oh, glória, você crê? Paulo, como eu já falei, ele estava preso e ele aguardava julgamento.
ele não sabia se ele seria libertado ou condenado à morte. Mas ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou glória. Em outras palavras, ele estava dizendo: se eu viver, continuarei pregando o evangelho, independente das circunstâncias, e ajudando as igrejas. Mas se eu morrer, eu estarei com Cristo, o que ele considerava ainda melhor, e realmente, irmãos, é o melhor. Então, está vivo? Você está vivo? Você está viva? Pregue o evangelho. Louve, agradeça ao Senhor. Seja a mão estendida para os irmãos. Não pare e nem olhe para as lutas, nem para mentiras ao teu respeito. Oh, glória. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. E eu digo mais, que os teus planos, que as tuas decisões, que os teus relacionamentos sejam centrados em Jesus. E a morte para Cristo não é perda, ou glória. É a porta de entrada para viver na eternidade. Então, seja grato a Deus. Confie em Deus. Coloque Deus como centro da sua vida. Tenha fé que as lutas que você enfrenta hoje serão testemunhos para você ajudar outras pessoas amanhã. Irmãos, quantas vezes eu enfrentava lutas e nós ali à frente da congregação do Canela, que não por coincidência, mas o propósito de Deus também, assim como Paulo, um lugar em que nós ajudamos a fundar. Pessoas testemunhavam e ali edificava a minha fé. Pessoas me apoiavam e eu sentia a mão de Deus. Pessoas me abraçavam, falavam palavras de sabedoria e eu sentia o consolo e o cuidado de Deus o tempo todo conosco. Em todos os momentos, os irmãos estiveram conosco como estiveram com Paulo, nos momentos ruins e nos momentos bons. Continuaram firmes conosco, orando uns pelos outros. Tivemos momentos difíceis, sim, mas decidimos olhar para Cristo. Decidimos pedir a Deus para nos ajudar a melhorar, a sermos pessoas melhores. Porque a convivência, irmãos, como eu já falei para eles, e sempre digo, não é fácil, nem no meio da família. Na família é uma família só. Imagine um grupo de pessoas que cada um tem uma opinião, tem um jeito, tem uma cultura. É nessa hora que nós temos que pedir sabedoria a Deus para aprender a respeitar a todos, entender a todos e fazer o bem a todos. Mesmo que tenha alguém que não queira o nosso bem, mas está disposto a ajudar sempre, seja quem for a pessoa. E assim nós seguimos sempre orientados por Cristo, baseados pela palavra do Senhor. O Senhor falava muito em Neemias conosco, que era para estar com a espada na mão, que é a palavra do Senhor, e fazendo a obra, orando, jejuando, até o dia em que o meu esposo decide entregar a obra, porque Deus colocou no coração dele entrega, que é até aqui, lá na congregação do Canelo. E quando ele me disse isso, não foi fácil para mim. Eu fiquei preocupada, fiquei triste, porque é um lugar que eu gosto muito, em que eu tenho amizades verdadeiras, sinceras, pessoas em que eu posso contar em todas as horas. E não foi fácil, como eu chorei e como eu tenho chorado.
mas eu sei que Deus está comigo, que Deus está com eles. E ontem eu orando por eles, porque foi ontem que nós entregamos a congregação. Eu chorava muito. E eu pedi a Deus, cuida de cada um para mim, Senhor. Segura na mão de cada um. Não deixe que se afastem do teu evangelho. Fortalece, que eles cresçam espiritualmente. E até aqui nessa oração eu não tinha ido ver essa palavra. E hoje, quando eu fui orar, foi a palavra que o Senhor trouxe. Em que Paulo orava pelo crescimento dos irmãos espiritualmente. Não só por bênção, como eu já falei. E eu vi o quanto Deus estava trabalhando na minha vida. E o quanto Deus me capacitou e me amadureceu ali, durante os 6 anos, quase 7 anos naquele lugar. E quão bom é sair em paz e em união e em amor, no amor de Cristo Jesus, que é o que eu tenho por eles. Muito feliz por aqueles momentos vividos ali e pelas amizades que eu levarei pela minha vida. E é isso que Deus quer de nós. E foi esse texto que o Senhor me consolou. Que Paulo também teve essas atitudes de interceder, de amar, de exortar quando era necessário, mas exortar com amor, de ajudar, de ir atrás. Tiveram falhas, sim, porque ninguém é perfeito. Mas teve muito mais alegrias e coisas boas do que falhas. E eu só tenho a agradecer a cada um deles pelo apoio, pela ajuda, pelas orações, pela amizade, pela mão estendida. E foi muito bom. Mas eu creio que Deus tem grandes coisas para nós e para eles também. Aleluia. E eu tenho muitos testemunhos de lá também. Testemunhos de fé, de como vencer dificuldades. Enfim, foi maravilhoso estar ali. Então, continuem fiéis ao Senhor, vivendo em coerência com o Evangelho. Não se deixem corromper. Como diz esse louvor, nós somos pequenos, mas Deus, Ele é grande. Nós somos falhos, mas Deus é fiel. Nós não merecemos nada, mas Deus é bom. Aleluia. E Ele, meus amados e minhas amadas, nos prometeu o céu. Então só adore. Como diz o louvor, eu só quero adorar. Eu só quero adorar, Senhor, pelas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. Eu só quero te adorar pelos momentos de lutas que nos fizeram crescer, vencer as adversidades, a perdoar, a amar mais, a interceder mais, a orar mais, a jejuar mais. Porque em tudo, meus irmãos, Deus tem um propósito. E eu já comecei a chorar aqui, porque quando eu falo daquele lugar, eu já começo a chorar. Mas eu encerro aqui dizendo para todos que sejamos como Paulo, intercessores das pessoas e ter um coração grato pelas pessoas que o Senhor traz para perto de nós, para cuidarmos, e até aqueles que vêm para nos causar alguns problemas, porque, como eu já disse, é tudo da permissão do Senhor para o nosso crescimento e amadurecimento. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meu coração está grato. Recebe essa